tarde. Eu sou a Lara e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu aprendi com a cultura ágil. Só para contextualizar, vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo. Em 2014 eu vim para a capital para poder cursar a graduação. E final do ano passado eu me formei em administração pelo INSPER. E no começo de agosto do ano passado, eu comecei a trabalhar na Cienza, que foi onde eu realmente tive contato com a cultura ágil. A Cienza, como o Rafa falou, ela atua com transformação digital, com negócios digitais em geral. E hoje eu trabalho na Team Culture, que é uma spin-off da Cienza. Ou seja, é uma ideia que nasceu dentro da Cienza e hoje já é uma empresa independente. Para começar, eu vou falar um pouquinho do The Kendall Problem. Quem aqui já conhece o The Kendall Problem? Conhece? Boa. Carl Dunker, ele quis entender, entregou para uma equipe, na verdade, 3 elementos, uma vela, taxinhas dentro de uma caixa e fósforo, e pediu para eles resolverem um problema que seria grudar a vela na parede sem que a cera da vela pingasse na mesa. E aí a equipe, depois de muito quebrar a cabeça, tudo, chegou na solução, que seria tirar as taxinhas de dentro da caixa e usar a caixa de suporte para a vela. E aí ele separou outra equipe e aí nesse caso ele entregou as taxinhas fora da caixa já. E aí o que ele percebeu? Que quando as taxinhas estão fora da caixa, as equipes já são muito mais rápidas para chegar na solução. E por quê? Ele quis mostrar que nosso cérebro, ele bloqueia, por exemplo, a caixinha estava sendo usada como suporte para as taxinhas. Então a gente só vê aquela funcionalidade para aquele objeto. A gente demora para ver outras funcionalidades. Então no primeiro caso, a gente via 3 elementos, a taxinha, a vela e o fósforo. No segundo caso, a gente já via os 4 elementos, que a caixa também faz parte da solução. E aí existe um TED do Daniel Pink, que é The Puzzle of Motivation. E ele fala que teve um pesquisador que foi além. Ele queria entender o quanto nossa motivação afeta o nosso desempenho. E aí, utilizando-se do The Kendall Problem, ele separou 2 equipes. Para uma equipe, ele falou assim, se vocês estiverem entre as equipes mais rápidas para resolver esse problema, vocês vão ter uma recompensa financeira. Para outra equipe, ele simplesmente falou, eu estou querendo entender quanto tempo vocês demoram para resolver esse problema. E não deu nenhuma recompensa financeira. E aí, na primeira situação, em que as taxinhas estão dentro da caixa, surpreendentemente, a equipe que foi melhor foi a que não tinha recompensa nenhuma. No segundo caso, onde as taxinhas já estão fora da caixa, a equipe que foi melhor foi a que tinha recompensa. E aí ele chegou na conclusão de que, para problemas simples, onde a solução está óbvia, a recompensa financeira funciona, porque ela acelera as equipes. Para problemas mais complexos, que exigem você pensar fora da caixa, realmente ver novas possibilidades, o incentivo financeiro, além de não ajudar, ele acaba atrapalhando. Porque é como se a gente afunilasse a nossa mente para ganhar velocidade. E aí a gente esquece de pensar em novas possibilidades. E aí esse é o meu primeiro aprendizado com a cultura ágil, que é o poder dos incentivos. E aí a gente ouve muito no mercado, foco no resultado. Mas aí eu acredito que foco no resultado não deveria ser nossa prioridade. Afinal, o resultado resulta de algo. E se a gente tem foco no resultado, a gente fala que é como jogar basquete olhando o placar. Você não vai estar ali com a equipe junto fazendo acontecer, você vai estar prestando atenção no placar. E o placar nunca vai subir. E aí a gente ouve, não, beleza, então as pessoas são importantes, elas que fazem a gente ter oxigênio no ambiente, a gente precisa de criatividade. Mas aí a gente vê muitas empresas distribuindo incentivos, metas cada vez mais arrojadas, que começa de cima e vai desmembrando até chegar no chão de fábrica, com bônus cada vez maiores. E aí eu pergunto, será que é isso que a gente precisa no mercado hoje? Lá atrás, no Brasil, houve um protecionismo para as empresas
E quando o mercado abriu, elas começaram a perder muito market share para empresas que estavam vindo de fora. E foi aí que as empresas brasileiras foram entender por que as empresas que estão vindo de fora estão sendo mais eficientes. E aí veio muito o método PDCA para a gente trazer mais eficiência para o processo produtivo nas fábricas. E naquele momento, talvez fizesse sentido realmente para o cenário do mercado. E aí hoje, será que a gente precisa, lembra do poder dos incentivos, a gente precisa de pessoas com velocidade ou que traga novas ideias, que solucione problemas complexos? E aí eu acredito que a gente precisa de pessoas que trazem inovação. Cada vez mais a gente fala de inovação. Cada vez mais o mercado está mais competitivo, mais complexo com o aumento da tecnologia. A gente já vê fábricas só de robôs. E aí tem outro quesito também, que a gente fala dos incentivos, né? Do meta pré-estabelecido em cascatas. E aí eu trago esse quadrinho que é muito famoso na cultura ágil, que basicamente a galinha chama o porco, vamos construir um restaurante, abrir um restaurante? E aí o porco fala, não sei, galinha, qual seria o nome desse restaurante? Aí a galinha fala, que tal pernil com ovos? Aí o porco, ah não, aí não, porque aí eu estaria comprometido enquanto você estaria envolvido. E aí a gente percebe que é muito isso que acontece. Quando você já chega com as metas pré-definidas para você e você não coloca o seu DNA naquilo, você vai estar envolvido e não comprometido. Né? É engraçado que eu estava treinando a apresentação ontem e eu moro com a minha irmã, né, aqui em São Paulo. E aí ela falou assim, Lara, eu já vi esse quadrinho. Meu professor foi dar uma bronca na gente no primeiro ano da faculdade que a gente não estava assinando a lista pelos outros. Eu falei, mas seu professor esqueceu do poder dos incentivos, né? E aí vem para o meu segundo aprendizado, que é a importância das equipes. E aí aqui, muito ligado também com o que a gente falou do comprometido e envolvido, as equipes precisam de duas características que eu acredito, que é a autonomia, que aqui eu trago a pirâmide de Maslow, que ela elenca as necessidades de um ser humano, começando com a fisiológica, depois a segurança, social, autoestima e autorrealização. E no topo, eu acredito que não tem como você suprir essa necessidade sem autonomia. Porque quem não decide não erra, não tem responsabilidade. E aí eu vou além, quem não decide não erra, mas também não acerta. Porque aquele risco, aquele planejamento de como executar as coisas foi de outra pessoa. Então você não se sente realmente que aquilo você colocou seu DNA. E aí, sem se sentir pertencido, você não tem engajamento também. E a segunda característica que a equipe precisa ter é disciplina. Porque sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que só sabem obedecer a ordens. Então a gente precisa de autonomia para poder sonhar e disciplina para executar. E aqui eu trago uma frase do futurista Alvin Toffler, que ele diz que os analfabetos do futuro não serão os que não sabem ler ou escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E tem um termo que surgiu no mercado, que é liderança adaptativa. E Ronald Hefts é um estudioso de Harvard e ele trouxe esse tema no seguinte contexto. Cada vez mais os líderes estão enfrentando problemas complexos, problemas novos no mercado. E quando a gente fala de novidade, não são aprendizados aprendidos lá atrás. Por exemplo, habilidades técnicas. Você não viu aquilo na faculdade ou em outro emprego. É uma coisa nova. E aí, como lidar com dificuldades novas? Cada vez mais ele fala, traga a sua equipe para pensar junto com você. Isso sim é você usar as pessoas, o ambiente para oxigenar, trazer novas ideias. Ele fala, não seja mais aquele líder que tem a solução para tudo. Seja aquele líder que questione e ouve os outros, ouve sua equipe e chegam junto numa solução.
E aqui tem uma síntese do livro dele, que é: pessoas bem-sucedidas nas organizações adaptativas dão nomes aos bois e distribuem responsabilidades além dos limites impostos. Experimentam, prestam contas com regularidade e buscam a aprendizagem contínua ao incentivar o pensamento independente. Depois de diagnosticado o problema, não se precipite com planos de ação. Agrupe as pessoas necessárias para implementar uma mudança e peça para que elas experimentem e desenvolvam uma solução flexível que leve em conta os obstáculos imprevisíveis. E aqui a gente tira 2 grandes aprendizados, que é distribuir responsabilidades e 2, estratégia de experimentação. Segundo a World Economic Forum, o mercado vai exigir dos profissionais 10 habilidades no futuro, que são resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. E todas essas 10 habilidades não são habilidades técnicas. E aí a gente vai para o meu terceiro e grande último aprendizado com a cultura ágil, que é a estrutura para a melhoria contínua. E aqui eu faço um questionamento. Será que as organizações hoje estão preparadas e estimulando as pessoas a testarem, a errarem e ver o que melhor se adapta para aquele modelo de negócio? E aí aqui eu falo: descubra se sua organização está bloqueando a mudança ou criando impedimentos através da sua estrutura, cultura e padrões. A gente faz muito uma analogia com a biologia, que a gente sabe que os organismos que melhor se adaptam são os organismos simples. Por exemplo, as esponjas e os vírus. E aí a gente acredita que as organizações também precisam manter estruturas simples. Então a gente acredita que as organizações precisam estar estruturadas em fluxos de valor de negócio, como se fossem mini startups dentro dela. Porque aí assim ela vai conseguir fazer uma leitura mais clara do mercado e se adaptar rapidamente, ganhar velocidade. E aí nunca foi mais verdade do que hoje, né, no cenário corporativo, a frase de Darwin: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E trazendo um pouco para a prática, né, hoje na Team Culture a gente tem uma equipe de 13 colaboradores e desde o começo, de quando surgiu a ideia, tudo sempre foi um alinhamento muito forte para o sucesso final do negócio. Qual é o objetivo? Qual é a saúde do negócio? Tudo que a gente for priorizar vai ser voltado para o sucesso do negócio. E todos têm esse mindset. Inclusive, a gente não pretende também aumentar, manter a equipe, porque hoje a gente só tem um fluxo de valor de negócio. Quanto mais fluxo a gente for criando, outras equipes vão tendo autonomia para tocar aquilo. Obrigada.